Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Algumas pessoas perguntam a respeito de Pedro e Paulo, dois grandes servos do Senhor, escolhidos por Jesus para a sua obra. E hoje conhecemos Paulo como apóstolo dos gentios e Pedro como apóstolo dos judeus. Será que ambos conseguiram conviver naquele período da igreja primitiva, enquanto ela estava surgindo, estava sendo levada para cidades e povoados? Será que em algum momento eles tiveram algum problema entre si? Ou conseguiram viver sempre em comunhão? Afinal de contas, muitas pessoas pensam que a igreja primitiva na época não tinha problemas de relacionamentos, porém ela tinha. Observemos aqui o texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Observemos aqui Paulo dizendo que ele teve que resistir a Pedro na cara. Ele não aceitou essa atitude de Pedro. E ele diz aqui na carta aos Gálatas que para ele Pedro havia se tornado um hipócrita, assim como os demais que estavam com ele, ao ponto dele considerar até mesmo Barnabé um hipócrita. Observemos aqui Paulo tendo essa visão deles como hipócritas, porque estavam vivendo entre os gentios, comendo com os gentios, e quando chegaram os da circuncisão, eles começaram a se apartar dos gentios e ficarem do lado mais dos judeus. Paulo não aceitou isso. Publicamente, ele se levanta e diz: como você pode fazer uma coisa dessas? Você, sendo judeu, vivendo com gentios, comendo com eles, e agora querendo obrigá-los a se tornarem como judeus? Pedro, infelizmente, aqui ele escorregou. E Paulo lhe resistiu na cara. E o que é resistir na cara? Temos uma ideia. Paulo se aproximar de Pedro, quase rosto a rosto colado, e repreender-lhe por essa atitude de hipocrisia que não convinha para quem estava apregoando as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E nesse momento para os gentios. Enquanto não havia nenhum judeu ali, tudo bem, estavam misturados, Pedro, Barnabé e outros. Bastou chegar alguns judeus lá da igreja de Jerusalém. E aí Pedro, Barnabé começaram a se afastar dos gentios, como se fosse uma coisa ruim, se sentiram intimidados, envergonhados, perdidos, confusos, e começaram a se afastar, ter essa atitude de hipocrisia, e Paulo não aceitou isso. Hoje em dia, infelizmente, isso acontece também, quando no nosso círculo de amizades, nós sentimos que algumas pessoas começam a se apartar de nós quando nos observam com algumas pessoas
que na visão deles não são dignos de participar de um hall de amizades. Isso pode acontecer no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, em vários outros locais. Pode acontecer. Amigas nossas, colegas, parentes, que acabam se envergonhando de estarem ao nosso lado, porque seus amigos e amigas poderão perceber que nós somos diferentes, somos crentes em Cristo Jesus, participamos de alguma igreja denominacional. Observemos o que acontece aqui. A igreja primitiva passava por problemas, sim, de relacionamentos. Aqui temos um grave problema de relacionamento, de seguidores de Cristo Jesus, que sendo judeus, estavam demonstrando preconceito para com os gentios, se afastando deles, para que não fossem vistos e, quem sabe, não fossem dedurados para os que ficaram em Jerusalém. Triste situação. Paulo não aceitou isso. Afinal de contas, Paulo, ele era judeu apenas pela religião. Paulo, ele era gentil, nascido em Tarso, na Cilícia, cidadão romano, não havia nascido nas terras de Israel, o que fazia dele também um gentil, que aceitou o judaísmo na sua vida, e agora aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e agora não estava aceitando a hipocrisia de Pedro, de Barnabé e os demais discípulos que estavam ali. Isso deixou Paulo entristecido, e ele o chamou de hipócritas. Uma pessoa hipócrita é aquela que fala, mas não vive. Observamos aqui Pedro, Barnabé e esses discípulos se apartando, marginalizando os gentios, excluindo os gentios, tendo a mesma atitude que judeus tinham para com outros povos, com os gentios. Paulo não aceitou isso e foi fazer a devida correção. Ele chacoalhou a Pedro, chacoalhou a Barnabé, chacoalhou os demais discípulos. Ele deu uma chacoalhada, porque ele não aceitou essa atitude de hipocrisia. E é triste quando isso acontece também hoje na igreja terrena de Jesus, quando cristãos e cristãs mais abastados se apartam dos mais humildes, quando os que estão com uma boa vida se apartam dos mais humildes. Infelizmente, isso tem acontecido no decorrer dos séculos, e não é novidade hoje, quando até mesmo igrejas excluem outras, marginalizam outras, fazem acepção de pessoas, de seres humanos, fazem acepção de irmãos e irmãs na fé. É triste. Que esta palavra, esse texto, possa nos trazer reflexão e um alerta. Senhor Deus, te agradecemos por aprendermos algo mais da tua palavra, para que fique como alerta, advertência para todos nós, para que não venhamos a errar e falhar dessa forma em algum momento. Assim te agradecemos pelo ensino no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.